Olá, sejam bem-vindos às reuniões preparatórias do 10º Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Eu sou Ana Frazão, serei moderadora dessa que será a nossa terceira sessão, tendo como tema a inexecução de contratos e agravamento da crise de liquidez. Como participantes, eu tenho a alegria de dividir esse painel com a professora Winnie Caminha e o professor Ivanildo Figueiredo, que dispensam apresentações, são comercialistas notáveis e muito conhecidos de todos nós, e, além de tudo, organizadores do Congresso Norte e Nordeste de Direito Comercial, que também ocorre todos os anos, e este ano, infelizmente, também teve que ser cancelado. E o Congresso Norte e Nordeste já se tornou uma tradição, ou seja, em maio nós temos o brasileiro, em novembro o Norte e Nordeste, e também lá havia uma grande oportunidade para troca intelectual, para troca afetiva, e é por isso que os dois precisariam estar conosco o mais rápido possível, já que a ideia de manter a chama acesa do Congresso, de manter esse espaço de diálogo, de ver os amigos, de matar as saudades, é muito importante e eles fazem parte de todo esse processo. Então, eu agradeço imensamente a você, Winnie, a você, Ivanildo, é realmente uma grande alegria. E já voltando para o nosso tema, a ideia hoje aqui é podermos conversar um pouco sobre uma crise econômica de grandes proporções. O valor econômico da sexta-feira passada, por exemplo, já indicou que os pedidos de recuperação judicial subiram 68,6% de abril para maio, as falências 30%. Todos os relatórios de grandes organismos mundiais, me refiro aí a FMI, Banco Mundial, a OCDE recentemente também divulgou um importante relatório mostrando a dimensão dessa crise como a maior desde a Grande Depressão do século passado, e obviamente que isso impacta a economia de uma maneira muito drástica. É claro que as questões de insolvência, as questões de problemas de liquidez, elas não são derivadas apenas da questão da inexecução do contrato. A gente sabe que os problemas são complexos, eles precisam ser atacados por várias frentes, mas é claro que passam também por um olhar diferenciado a respeito dos contratos, principalmente no contexto que estamos vendo, em que muitos vêm entendendo que a pandemia acaba sendo uma desculpa ou uma justificativa ampla para a execução de contratos, para a flexibilização de contratos, o que é extremamente complicado e pode, inclusive, agravar a crise sistêmica. É esse o contexto, então, da nossa conversa de hoje, e eu já queria começar perguntando, então, aos nossos participantes o que eles acham sobre os efeitos da pandemia sobre a economia, especialmente sobre a execução de contratos. Podemos começar com você, Winnie? Claro, Ana. Olha, muito obrigada pelo convite. Na verdade, eu sou uma fã do direito, do Congresso Brasileiro de Direito Comercial desde o primeiro, né? Esse ano, infelizmente, a gente teve que adiar o aniversário de 10 anos do Congresso. E encantada que sou, assim como o Ivanildo, nós tivemos a ideia de reproduzir esse congresso no Nordeste, para que a gente não passasse o ano todo sem reunir os comercialistas que nós tanto gostamos de ouvir, tanto gostamos de estar com eles. Como você falou também, é manter o vínculo entre nós, que no final das contas acabamos se tornando amigos, né? E realmente eu sinto muita falta. Que bom que, ao menos online, a gente está podendo conversar sobre esses temas tão relevantes. Bom, eu tenho acompanhado com grande preocupação esse tema, tanto como professora como advogada, relativamente aos contratos. Você colocou muito bem uma questão. Será que a pandemia vai se tornar uma desculpa? Inicialmente, eu queria colocar algumas ponderações sobre a diferença entre inexecução e negociação. Na primeira reunião, a reunião de abertura desse conjunto de reuniões que estão sendo feitas, o professor Maurício Menezes apresentou uma pesquisa muito interessante. Ele apresentou alguns dados dessa pesquisa feita pela Deloitte, e eu pedi a ele, em seguida, que me mandasse a pesquisa, que me indicasse, e eu acabei lendo com muita atenção essa pesquisa. E ele, na ocasião, tinha colocado um dado sobre a renegociação dos contratos. Essa pesquisa, no final, foi feita com 662 empresas de vários portes no Brasil,
E ele colocou um dado muito interessante na época, em que 79% das empresas pretendem renegociar contratos com seus clientes, 82% com seus fornecedores e 79% com relação a ativos permanentes. Então, eu não considero essa iniciativa espontânea das empresas e das pessoas renegociarem contratos como inexecução contratual. Apenas a pessoa tenta adequar uma relação que é incompleta, você sabe que eu sou uma partidária da análise econômica do direito, uma relação incompleta a determinadas circunstâncias. Todavia, se isso decorre de um incentivo errado por parte do legislador ou de alguma interferência indevida por parte do judiciário, aí não. Aí realmente eu já entendo que é uma inexecução contratual. Nessa mesma pesquisa, inclusive, que foi muito bem indicado, eu agradeço ao Maurício por ter indicado a mim, 56% das empresas pesquisadas nesse universo entendem que podem ter problemas de inadimplência e de fluxo de caixa nos próximos meses. Então, é um número extremamente relevante, né? Então, nesse contexto, o que a gente precisa, ao meu entender, nesse momento, é buscar os incentivos certos para que as pessoas, até determinado ponto, até o ponto que seja possível, primeira opção, busque manter os seus contratos. Porque nós sabemos, por experiências anteriores, por exemplo, na crise de 2008, que em determinadas circunstâncias e dados determinados incentivos, eu entendo que a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante, mesmo as pessoas que têm a possibilidade de cumprir o contrato acabam descumprindo porque são dados incentivos perversos, realmente, por parte tanto do legislador como por parte do judiciário. Depois eu coletei alguns exemplos aqui até que você pediu, locais, de decisões judiciais, de legislação, que eu posso, foi só mais ou menos uma abertura para saber qual é o tipo de conversa que eu estou entendendo que nós teremos sobre contratos e, em seguida, eu entendo que a gente vai falar de liquidez, eu tenho outros dados aqui. Sem dúvida, Winnie, eu acho super importante isso que você nos traz, até porque muito da discussão sobre a renegociação, ela não dispensaria as partes que estão renegociando, inclusive, de cumprir o contrato. Aliás, mesmo em países que prevêem expressamente a renegociação, o caso da França, com a sua recente alteração de 2016, é muito claro que, ao pedir a renegociação, a parte que pede, ela precisa estar cumprindo o contrato. Assim como existem muitos doutrinadores que dizem que se a parte estiver em mora, se ela não estiver executando adequadamente o contrato, ela nem mesmo poderia pedir a renegociação. Então, eu acho que esse ponto que você colocou é extremamente importante. Professor Ivanildo, então, quais são as suas visões sobre esse assunto também tão importante e tão delicado? Oi, Ana, oi, Winnie. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, movimentando nossa atividade acadêmica, nossa atividade de relações, e realmente é uma grande perda que nós tivemos, né, só pelo problema da pandemia de modo geral, né, mas essa perda de contato, de afetividade, e nós estamos só nos vendo aqui pelas lives, pela internet, mas pelo menos é um consolo. Já se vão aí quase 90 dias, né, em que nós analisamos, discutimos, sentimos o peso todo dos problemas resultantes dessa crise. É uma crise, ela é não apenas a maior, como você falou, que veio da Grande Depressão de 1929, mas passando pela Primeira, pela Segunda Guerra. É uma situação muito grave. Nós estamos vendo a economia se esfacelando, as empresas em grande dificuldade. Isso, obviamente, tem que ser analisado, nós temos que discutir, analisar caso por caso, exatamente para que esses comportamentos oportunistas não venham se aproveitar da situação de crise. Mas a situação é drástica, a situação ela é muito complexa. Ontem, o relatório da OCDE, o último dado que falava sobre o Brasil é que o PIB vai cair 8% agora em 2020. É um número inimaginável, né? É um número simplesmente catastrófico. Eu não sei ainda, eu conversando outro dia com o Satiro e a gente discutindo, não como uma posição mais pessimista, mas que ele vai chegar muito próximo dos dois dígitos, a queda do PIB. Não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, em parte da Europa.
Então, é realmente uma situação inimaginável essa pela qual nós estamos passando. Eu aqui ainda fico mais preso ainda aqui em Recife, em Pernambuco, porque a nossa universidade ela não abriu espaço para as aulas online, pela internet. E era uma maneira que nós teríamos de ocupar também o tempo e manter o contato com nossos alunos, com nossos orientandos, na graduação, na pós-graduação. Então, realmente, a gente fica nessa situação e só nos resta isso, só nos resta fazer esses contatos, analisar, estudar, verificar os números, os problemas que vão decorrer e quais seriam as soluções jurídicas e oportunidades que nós teríamos para enfrentar essa crise da maneira como vão ocorrer seus desdobramentos. Nós estamos, como diz o próprio Satiro, nesse momento no olho do furacão, mas o furacão vai passar e vai deixar, né, uma série de empresas, literalmente, né, quebradas e com problemas de liquidez seríssimos, né? Não apenas as empresas pequenas, mas a própria reprodução, o próprio reflexo dessa crise de liquidez no sistema bancário, por exemplo. E um dos reflexos disso que nós observamos é que os bancos estão muito receosos, né, de conceder financiamentos, de abrir, digamos assim, seus cofres para as empresas em crise, exatamente, né, com o risco dessa crise de liquidez se agravar cada vez mais, e aí os resultados financeiros, digamos assim, a disponibilidade de crédito seria mais complexa, mais difícil ainda de ser reproduzida dentro do sistema. Então, isso exige um esforço redobrado da nossa parte, analisar as questões, como elas vão evoluindo. E depois eu tenho alguns dados também para trazer sobre o reflexo já da pandemia nos tribunais, né? Várias decisões de todas as áreas, tributária, penal, financeira, contratual. E é isso que a gente vai procurar explorar aqui, né? Ver essas questões, especialmente como estão nesses 3 meses refletindo no judiciário. Maravilha, Ivanildo. Eu acho muito interessante dessa fala inicial de vocês, os dois terem chamado atenção para a questão do oportunismo, para a questão dos incentivos, seja para contenção, seja para o estímulo desse oportunismo, e como isso é importante, porque às vezes algo que acontece no plano micro vai ter também consequências macro super importantes. Então, nessa segunda rodada de perguntas, eu queria ouvi-los um pouco mais sobre a própria ideia do que vem a ser uma crise de liquidez, quais são os seus fatores de agravamento, quais são as suas consequências, que soluções a gente pode pensar do ponto de vista micro, do ponto de vista macro, e na verdade até uma continuação do que vocês já haviam falado na primeira rodada. Ivanildo, o que é que você pensa a respeito? Bom, o problema da crise, de um modo geral, não é a solução dessa crise, né, a resposta a ela, não depende apenas do mercado. Existe toda uma macroestrutura econômica, um sistema creditício, fiscal, monetário, cambial, que interfere diretamente e influencia, né, nas prováveis saídas e soluções para as dificuldades financeiras das empresas e das famílias de modo geral. Nós estamos vendo as famílias brasileiras aí, especialmente pessoas desempregadas. Nós estávamos numa plena crise, nós vimos de uma crise, dentro de uma crise de 2014, 2015, com seus reflexos ainda se estendendo até o início de 2020. O desemprego altíssimo, de 14, 15 milhões de brasileiros. Então, vamos dizer assim, quando veio a crise da pandemia, né, nós não estávamos nem conseguindo debelar e resolver o problema da crise de 2015, 2016 especialmente. E em cima dessa crise econômica, né, e entra a crise sanitária, nós temos uma crise institucional, né, para atrapalhar mais ainda uma saída, uma solução, que é uma solução também não apenas negociada e discutida no mercado, mas que envolva todo o sistema, todos os atores. Por exemplo, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai ter estrutura para responder pelas demandas que virão aí no decorrer de todos os processos de tensionamento das relações entre credores e devedores, entre empresas, entre bancos, entre o fisco. Então, nós temos todo um cenário aí indefinido
que pode não apenas agravar, mas pode fazer com que essa crise demore muito mais tempo para que as organizações, para que as empresas venham a se reestruturar, né, em outros patamares. Quer dizer, o que nós entendemos, o que nós vamos ver como resultante da crise, são empresas saindo, não vou dizer debilitadas, mas muito em um tamanho muito menor, inclusive capacidade de alavancar negócios, do que era quando começou todo esse problema gerado pelo isolamento social. Então, são questões que a situação concreta, né, é que vai exigir uma resposta cada vez mais, digamos assim, mais radical, porque para soluções, para questões excepcionais ou problemas excepcionais, só com uma resposta excepcional a gente consegue também atender, né, a um resultado positivo, a um resultado que gere uma recuperação da capacidade econômica, financeira, negocial das grandes empresas. Por exemplo, ontem mesmo, aqui em Pernambuco, o Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça baixou um provimento criando as câmaras de mediação e conciliação, né, entre empresas em dificuldades, né? Ou seja, é um estágio pré-recuperação judicial. Foi aquilo, por exemplo, que o deputado Hugo Leal tentou colocar no PL 1397, que está agora em discussão no Senado, ou seja, fazer uma instância anterior à judicial para incentivar, né, credores e devedores a se sentarem, a discutirem as dificuldades, dentro daqueles casos que concretamente se necessitam, ou se a mediação, uma renegociação, né, diante de uma situação concreta, real, de inexecução do contrato. É aquela questão do tensionamento. O que é mais produtivo, quando, né, você entende muito disso, Ana, quando você fala muito da questão da função social da empresa, dos contratos. O contrato cumpre muito mais a função social quando ele tem continuidade entre os agentes econômicos, né? Quando ele mantém esse fluxo econômico girando. É muito mais interessante, importante e útil para a sociedade a continuidade desse contrato, mesmo que em bases econômicas mais contraídas do que aquilo que as empresas que os parceiros do negócio vinham realizando, do que simplesmente a sua pura e simples extinção por incapacidade de execução, né, e a quebra desse fluxo econômico desses agentes. Então, a saída seria, né, uma estrutura, isso a gente já vem discutindo em vários encontros nossos aqui, por essas lives, em que o governo federal até agora não deu uma resposta. Enquanto os governos estaduais, como, por exemplo, essa iniciativa aqui do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Santa Catarina, né, a tentativa também de São Paulo de criar instâncias de renegociação de dívidas, isso é uma instância absolutamente necessária em determinados setores econômicos que estão sofrendo um impacto muito mais grave da crise. Por exemplo, o setor de cultura, o setor de produções culturais, o setor de serviços, a questão dos restaurantes, dos bares. Ou seja, são atividades que estão há 90 dias totalmente paralisadas. Pequenos setores lojistas e varejistas que atuam especialmente em redes que funcionam em shopping centers, os shopping centers aqui em Recife estão fechados há 90 dias. Então, todas essas restrições de negócio, o fluxo de caixa de uma média empresa, segundo o Sebrae, ele consegue manter uma empresa com fluxo de caixa zero, quase negativo, por 60 dias. E os 60 dias já passaram. Então, nós estamos entrando na fase da incapacidade de certas empresas de cumprir as suas necessidades mínimas, né, pagar salários. Tem esse programa do governo, da MP 936, que está acabando agora esse mês, estão falando já numa possível prorrogação. Só que as soluções estruturais, que não são para ser dadas agora, né, não estão nem sendo pensadas para quando, vamos dizer assim, o furacão passar. Então, eu estava vendo outro dia tendo uma discussão com o nosso amigo professor Márcio Guimarães, junto com o Daniel Carnio. Eles levantaram que a maioria dos países do mundo, da OCDE pelo menos, todos os países estabeleceram normas transitórias, né, de renegociação
de contratos, especialmente de contratos de empresas que estivessem paralisando suas atividades por um período bem mais longo. E o único país do mundo, desses 20 maiores, que não da OCDE, mas que integra o G20, que não tem nenhuma norma, nenhuma disposição, nada, absolutamente nada, criando exceções às condições gerais, é o Brasil, né? E essa é uma discussão que a gente pode, mais adiante, a Winnie também está aí animada para fazer esse contraponto, que passa pela questão da lei de liberdade econômica, que cria um grau de liberdade no mercado, e isso inibe uma ação do governo na tentativa de promover um sistema, algum tipo de plataforma destinada à renegociação de contratos. Obrigada. Na verdade, esse ponto é super importante, porque eu acho que existe quase que um consenso de que o melhor numa situação como essa seria a renegociação. A grande discussão é saber se isso poderia ser pensado até na forma de um dever, e aí a grande resistência que você tem colocado, a Winnie já deu um sorrisinho, eu sei disso, né? O mesmo raciocínio a gente poderia também estender aos métodos alternativos ou extrajudiciais de composição de conflitos, ou seja, enquanto a gente está trabalhando com incentivos, com a faculdade das partes de se utilizarem dessas tentativas, a gente está num plano. Agora, quando a gente coloca isso como obrigação, obviamente que a gente já muda bastante esse tipo de cenário. Vamos então ouvir a professora Winnie, porque certamente ela tem muito a nos dizer aí diante dessa questão. Vou já falar rapidamente sobre a parte de liquidez, mas é porque eu não consigo me conter. É interessante que a gente tem... eu acabei de falar que eu sou um entusiasta da negociação, mas eu não ouso dizer, eu acho que é errado dizer, que a renegociação sempre é a melhor saída, porque quem vai saber disso é as partes. Por isso que um dever de renegociar, além de outras razões também, mas por isso que estabelecer um dever, até porque seria um dever seria muito difícil de ser enforced. Eu odeio, mas eu nunca encontro uma palavra. Quem encontrar deve ganhar algum prêmio Nobel. Mas, você é obrigado a renegociar. Pronto, renegociei, pago metade. Não quer, quer dizer, não existe. É praticamente impossível você criar bases harmônicas quando você tem a obrigação de renegociar. Se renegociar, ela é negociar novamente. Você não era obrigado a negociar. É muito complicado isso. Mas especificamente sobre liquidez, é interessante porque em março, abril, mais ou menos, no final de março, o Banco Central, ele tomou uma série de medidas que eu achei interessantíssimas. Você vê que eu fiquei super empolgada, dizendo, poxa, mas essas são as medidas que eu acho que são muito corretas para melhorar a liquidez do mercado. O que acontece? Notaram muito antes, quer dizer, muito antes, já havia a epidemia, já era pandemia, mas logo no começo que o mercado ia ficar ilíquido. Por quê? Porque é uma consequência óbvia da insegurança. Quando você não sabe o que fazer, você se retrai, faz parte do comportamento humano. E nada mais medroso do que dinheiro. Se você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, isso vale para as nossas finanças pessoais, isso vale para as empresas, isso vale para os bancos. Então, as medidas, foram tomadas várias medidas, algumas tradicionais, como redução do compulsório, redução dos indicadores de liquidez de curto prazo dos bancos, liberação de capital, né? Várias medidas que são medidas prudenciais, algumas até do acordo da Basileia, que foram flexibilizadas pelo Banco Central para que os bancos se sentissem mais à vontade. Outras até mais inovadoras, como empréstimos lastreados em debêntures privadas, né? Então, realmente, o Banco Central tomou uma série de medidas. Eu tenho todas aqui, eu fiz até uma vez uma live sobre isso, mas não é o caso, ninguém ia ficar aqui ouvindo de bancário, que nem todo mundo é tão afeito. Mas foram medidas muito boas. Tá, não funcionou. Realmente, o Ivanildo está certíssimo. Há uma retração de crédito muito grande, né? Mas o que eu digo? Olha, sempre quando eu falo em contratos, em medidas microeconômicas, elas são em cadeia. Então, não adianta o Banco Central dizer assim, vocês estão liberados de compulsório, eu flexibilizo as letras do agronegócio para que os recursos vão para outras áreas, eu faço uma série de medidas de flexibilização da regulação bancária, que para mim é uma das mais rígidas que existem, né? E os bancos não emprestam. Mas é claro que não emprestam. Se eu tenho uma sinalização de que vai haver certas determinadas medidas que vão possibilitar que as pessoas não paguem, quem é que empresta? Hoje foi anunciado o que talvez melhore, porque aí você tira um pouco o risco do sistema financeiro privado, um fundo para servir de garantidor
dos empréstimos para micro e pequenas empresas. Foi anunciado hoje às 11 horas pelo ministro Paulo Guedes. Né? Então, esse fundo vai financiar aqueles empréstimos, vai garantir aqueles empréstimos no âmbito daquele PRONAMP, né? aquele programa. O que eu mais não gosto do setor público são as abreviaturas. Eu nunca me lembro delas nem o que elas significam, mas era o nome do programa, realmente. Então, para garantir 100% do valor nos empréstimos que seriam emprestados, a Selic, que está baixíssima, historicamente mais baixa do que isso nunca esteve, mais 1,25%. Quer dizer, existe de um lado medidas que foram tomadas que em outras épocas, ao meu ver, o que eu entendo, possibilitariam uma liquidez maior do mercado. Mas, ao mesmo tempo, se existem indicativos de que não adianta eu criar uma linha, porque eventualmente eu não vou ter esse contrato cumprido, ou terei incentivos a que esse contrato não seja cumprido, realmente você gera aí uma insegurança contrária ao indicador de liquidez, aquele indicador de, olha, nós queremos que você empreste, as empresas precisam de liquidez. Isso que o Ivanildo falou é realmente correto. As pequenas empresas estão fechando porque elas não têm uma capacidade de aguentar o seu fluxo por mais do que 60 dias. É só você olhar que desse aumento exponencial de recuperação judicial e de falências estão, em sua maioria, médias e pequenas empresas e microempresas, né? As grandes ainda estão se aguentando, apesar de nós já termos algumas grandes pedindo recuperação judicial também. Então, não adianta, de um lado, a gente ter um recado dizendo injetem liquidez no mercado, né? Emprestem que a gente garante, emprestem que eu estou flexibilizando a legislação para que você possa, a regulação especificamente bancária do mercado financeiro, para que você possa emprestar, se do outro lado eu tenho indicador, tá, eu empresto e eu recebo de volta. Porque até o contingenciamento para renegociação de dívidas, o Banco Central flexibilizou. Ou seja, os bancos não precisam contingenciar se eles renegociarem por até 6 meses. Se o cliente não paga, o banco não pode voltar a emprestar, ele não pode voltar a exercer a sua atividade. Então, é óbvio que o mercado tem que lançar sinais, ao meu ver, na mesma direção. Eu não posso ter sinais trocados, porque realmente, por melhor que sejam as medidas, e realmente, eu me lembro na época, algumas pessoas disseram, tá vendo, você disse que as medidas eram boas, não adiantaram nada. Eles continuam achando que foram boas e foram acertadas. Agora, realmente, são sinalizações opostas que geram mais insegurança ainda. Perfeito, Menina, muito interessante essa sua colocação e já faz aqui um gancho para a nossa próxima rodada de perguntas, que eu já queria que começasse com você também, que é exatamente, então, que sinais trocados são esses? O que está acontecendo, então, no contexto brasileiro que está agravando tanto essa crise de liquidez? Eu tenho a impressão, e talvez essa seja uma boa oportunidade, para a gente também explorar aqui um pouco a posição do judiciário, que já se manifestou em alguns casos sobre essa discussão de inexecução dos contratos ou mesmo revisão. Não sei também se vocês teriam uma particularidade nos seus respectivos estados, mas eu acho que seria muito importante. Qual é a avaliação hoje do quadro brasileiro nesse sentido? Por que então que essas medidas do Banco Central não deram certo, Inês? Pois é, como eu te disse, houve essa sinalização de que os bancos poderiam, e o próprio regulador, vamos chamar de regulador, o Banco Central, do sistema financeiro estrito sensu, deu sinais muito claros de flexibilização para que o crédito se expandisse e, além disso, outras medidas legislativas mesmo, como esse programa, e por meio de regulamentos do governo federal, medida provisória, deu esse sinal. Mas, ao mesmo tempo, existem outros sinais, não só do judiciário, mas também do legislativo, com a tramitação rápida dessas medidas. Uma, por exemplo, eu não sei se foi sancionada, mas o prazo de sanção nela é hoje. A 179? Sim, o prazo é hoje, o prazo de sanção. Hoje eu fui olhar para ver se eu não estava enganada, mas o prazo de sanção é hoje. A outra está no Senado. Eu dei uma rápida olhada, eu não tive de olhar todas as emendas que estão sendo propostas, mas todas elas vão nesse mesmo sentido, de flexibilizar o cumprimento de contratos. Eu sei que foi uma medida, e até eu escrevi há pouco tempo um artigo de opinião num jornal aqui
de Fortaleza, e o Satiro me mandou essa mesma opinião que o Ivanildo falou, mas todos os países estão fazendo, mas parece aquela história, você não é todo mundo, né? Aqui, a gente, quando tende a falar que a gente não pode simplesmente internalizar medidas da maneira de contextos diferentes do mundo, né? Então, eu entendo que essas duas medidas, elas são, assim como outras medidas, nesse artigo dizer, olha, às vezes, quando a gente não tem certeza do que está acontecendo, e ninguém tem como ter, quem disser que tem certeza, eu acho que está absolutamente blefando ou agindo de má fé. Então, dizer, isso tudo é muito baseado em ciência. Nós já vimos a própria OMS ir e voltar em algumas posições, os governadores irem e voltarem em várias posições. O Ivanildo falou, por exemplo, os shoppings aqui abriram ontem. Os shoppings abriram e a praia não. Eu, sinceramente, eu não vejo muita ciência nisso. Me disseram que vão abrir o cinema semana que vem, mas as escolas não. Mas eu também não tenho certeza. Vai que tem um grande mistério por trás disso que eu não sei. Mas, da mesma maneira, eu trouxe até, já que você tinha comentado que seriam legais casos locais, aqui a gente teve uma coisa muito interessante com relação às escolas. Contrários a um parecer da Senacom, que havia sido dado ainda em março, até assinado depois pela nossa colega Juliana Domingues, aqui a gente teve uma decisão, em maio, de uma juíza de primeiro grau, ordenando que toda a rede de ensino particular, de creche à universidade, desse um desconto linear a todos os estudantes de 30%, independentemente do nível do ensino, do tamanho da empresa, de qualquer coisa. Independentemente de estarem ou não tendo atividades remotas, de terem se adaptado, de não terem demitido seus professores, independentemente de qualquer coisa. Essa medida, para mim, foi de um absurdo completo, né? Foi contra a própria orientação do órgão nacional de defesa do consumidor, a Senacom, que para mim fez um parecer muito bem arrazoado, falando do dever de negociação, que não havia nesse ponto uma causa para ruptura do contrato, tendo em vista que era causa fortuita. Então, muito bem arrazoado, veio uma juíza de primeiro grau e simplesmente terminou isso para a rede de ensino, da universidade à creche, né? Em seguida não, quase um mês depois, aqui passou uma lei, foi já sancionada pelo governador, tratando o desconto de maneira progressiva. Ele vai de 5% a 30%. Só que, apesar disso parecer razoável, se você for entrar nas camadas de desconto da lei, você vai ver que, em alguns casos, pode ser que tenha pequenas empresas que tenham que dar 30%, porque ele coloca como grandes estabelecimentos de ensino até uma faixa de faturamento que está dentro do faturamento de pequenas empresas. Agora me diga, se de acordo com o sindicato das entidades de ensino, esqueci o nome agora, aqui de Fortaleza, mais de 76% é folha de pagamento, como que você quer dar um desconto de 30% e não demitir nenhum professor se você tem outras despesas fixas de um empreendimento que pode ser uma pequena empresa? Isso, para mim, não faz o menor sentido. Inclusive, o Tribunal de Justiça só cassou a decisão da juíza de primeiro grau há 4 dias, dizendo que não tem que aplicar a lei, não é para aplicar. Ou seja, tinha escolas que ainda estavam sendo obrigadas a dar os 30% linearmente. A universidade na qual eu trabalho, ela espontaneamente deu os 30% desde o início, mas aí a gente está falando de um grupo econômico enorme, que não nunca vai se comparar àquela pequena escola de bairro, que obviamente que vai ter que, no mínimo, demitir seus professores ou não pagar o aluguel do imóvel no qual funciona a escola, né? Isso acaba se transformando numa reação em cadeia, né? Então, isso foi um caso que aconteceu aqui em Fortaleza durante esse mês, né? Houve uma briga. Tem outros casos que eu acho que a gente vai tratar de maneira melhor quando for falar sobre os contratos que são paritários e não paritários, que é um exemplo que eu queria dar das companhias aéreas, mas eu não vou, como a gente tem tempo aqui, eu vou me parar por aqui. Tá ótimo, Winnie, muito obrigada. Professor Ivanildo, quais são suas observações a esse respeito? Temos aí questões interessantes também em Pernambuco, no judiciário, legislativo. Bom,
Eu ia entrar exatamente nesse assunto que a Winnie terminou sobre a questão da liquidez das companhias aéreas, né? Imagina uma situação em que os voos estão reduzidos a 10% do que eram há 3 meses atrás. E esses voos que estão existindo são a maioria cargueiros, avião de carga. Os voos de passageiros estão praticamente estagnados ou com pouca locomoção de pessoas. Essa questão, eu só queria, como a gente levantou a discussão, a Winnie colocou aí, hoje é o prazo para a sanção, né, do PL 1179, eu sempre manifestei a minha extrema posição de que essa lei não vai ser sancionada. Eu sempre apostei com... Deus quiser. Não vai ser sancionada, porque ela vai contra o espírito ultraliberal do governo, né, de que expresso bastante bem no parágrafo único da lei do artigo 421 do Código Civil, né, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. E nem veio. Um dado interessante, não sei se você viu, mas minha posição é que essa lei não ia servir para muita coisa. Essa lei seria a montanha e ia parir um rato, porque o máximo que ela faz é alterar algumas regras muito digamos assim, não são regras de impacto, são regras secundárias, terciárias, que altera pouco a situação de gravidade, o que não tem condições de enfrentar com maior resiliência essa questão dos problemas decorrentes da inexecução dos contratos. Um dado interessante que outro dia eu estava comentando com alguns colegas é que lá na Câmara dos Deputados, quando o projeto chegou lá no Senado Federal, quando foi elaborado o projeto pelo senador Anastasia, da 1179, a consulta pública que foi feita, você viu essa consulta, Winnie? Era 95% não, contra o projeto. Ou seja, a maioria... vocês robôs também. Muito robô voltando, porque você não tem certeza de qual é a fixação desse propósito. A minha posição, minha posição dentro da minha visão de mercado sempre foi essa, de que o padrão mínimo de regulação de situações jurídicas, como é própria da atividade legislativa, ela é necessária, especialmente em situações excepcionalíssimas como essa brasileira. O mercado não tem como superar essa crise sozinho se você tem um mega-estado, né? Ou seja, um peso de um estado que mantém esse mercado, às vezes, com uma série de restrições de funcionamento, de autonomia, de realização de negócios, porque eu chamaria atenção especialmente para o setor fiscal. O Brasil dificilmente vai sair de uma crise se não houver uma radical reforma tributária. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo, declarado pelo Banco Mundial. Não somos nós que estamos dizendo isso. É um sistema tributário altamente concentrador, né, e que muito limitado na circulação de bens, de mercadorias, muito limitado na taxação, né, da classe média, né, num sistema completamente anacrônico de 3 níveis federativos, né, exercendo política e atuação tributária, uma burocracia tributária infernal. Então, enquanto o sistema fiscal brasileiro for esse que nós temos aí, nós não teremos nunca como as empresas saírem dessas amarras fiscais para poder desenvolver suas atividades competindo no mercado internacional. A outra amarra que deram uma destravada recentemente foi a questão da legislação fiscal, da legislação previdenciária, já deu um certo fôlego para certas atividades, para certos setores da economia, mas a fiscal ainda não. Então, a fiscal tem muito a ver com liquidez, que o Estado está aí o tempo todo sugando dinheiro, sugando recursos das empresas, sugando recursos do mercado. E quando a gente vê que a matéria que saiu ontem no Valor Econômico, de que do dinheiro que foi disponibilizado numa linha de crédito especial pelo governo federal para atender as pequenas e médias empresas, só foi utilizado 10% desses recursos, porque os bancos só concediam empréstimos contra garantias. Garantia fidejussória, essa já passou o tempo há muito tempo, há vários modelos.
Então, só para encerrar, Will, então, o que a gente observa é exatamente essa dificuldade do próprio mercado acreditar nele próprio. Ou seja, os bancos não confiam que as empresas vão tomar esses recursos, que vão, né, se sacrificar e pagar, e realizar e cumprir as suas obrigações. E na medida em que nós temos uma ausência de normatividade, não é dizer que a negociação vai ser forçada, a negociação sempre vai ser uma faculdade, mas você tem que criar canais de negociação que as pessoas se sintam estimuladas a buscar uma solução consensual, uma solução alternativa. Por quê? Porque o judiciário ele não vai aguentar o tranco da quantidade de processos que vão, né, mais ainda num autêntico tsunami, né, de causas que vão travar praticamente a sua capacidade de responder. É como o Satiro é muito espirituoso, porque a gente vive se inspirando nele, né? Como ele disse em uma live, né? Na Covid, o problema da pandemia, né? A saúde ainda tem um modo de tentar lidar com um aumento da demanda, criando hospitais de campanha. Ele lembra que o judiciário não tem hospital de campanha, então vai ter que se lidar, vai ter que enfrentar esse processo com a estrutura, com os recursos que tem hoje. Sem dúvida, esse é um ponto realmente muito importante e até em razão disso eu já queria encaminhar para a nossa próxima rodada, cujo objetivo aí é a gente enfatizar um pouco mais nos instrumentos jurídicos que efetivamente nós temos para resolver problemas contratuais, ou seja, todos nós partimos da premissa que a negociação é a melhor alternativa, mas às vezes ela não aconteceu, há um determinado problema. E então, como é que o sistema jurídico brasileiro resolve esses casos, principalmente diante dessa distinção entre contratos paritários e contratos não paritários? Como é que você vê isso, Ivanildo? Essa é uma questão muito polêmica, né, Ana? Você sabe que a gente vem se debatendo com essa questão já há vários anos, né? A questão da simetria contratual, né? E até recentemente nós enfrentamos essa discussão quando acompanhamos o projeto de lei do Código Comercial na Câmara, e na primeira versão falava de assimetria contratual, né? Ausência de paridade entre grandes empresas e pequenas e médias empresas. E depois o professor Fábio Lhô Coelho, que defendia isso na sua obra, no seu curso de Direito Comercial, depois, quando o projeto foi para o Senado, houve uma mudança dessa visão. Começou a se tratar, né, como simétricos todos e quaisquer contratos, né, interempresariais. O que, na verdade, nós temos, e esse eu sempre me debati, eu sempre discuto com meus alunos, com meus grupos de pesquisa, é que o sistema contratual brasileiro está muito confuso, né? E essa confusão ela foi provocada especialmente pelo Código Civil de 2002. Na hora que ele confunde os contratos civis com os contratos mercantis, que coloca praticamente tudo dentro, pretende colocar tudo dentro de um regime próprio, único, ele quebra a especificidade, a lógica mercantil, né, que vem, né, historicamente lá dos antigos mercadores, né, que sempre foi um objeto de uma análise muito específica, ou seja, a compra e venda mercantil como um tipo jurídico altamente especializado e voltado para a realização dos negócios em massa. Isso Cairu já dizia há muitos e muitos anos. É um exemplo que a professora Paula Forgione sempre destaca. Então, essa confusão de quebrar a lógica do sistema mercantil, que foi exatamente o objetivo final alcançado pelo Código Civil, e você não ter mais uma compreensão da separação entre a relação contratual civil e a relação contratual empresarial, que é profissional, essa quebra da lógica provoca essa confusão terminológica que nós temos. Então, você vê que vem a lei da liberdade econômica, né, e fala lá, em determinado momento, trata lá dos regimes dos contratos empresariais, introduzindo no artigo 421-A,
Mas o Código Civil não fala de contrato empresarial. O contrato empresarial hoje é como se fosse uma atividade, um sistema, um subsistema paralelo, né, especializado da atividade econômica mercantil. Então, eu estava analisando outro dia um trabalho de um orientando meu no mestrado, né, que ele confundia completamente a noção de contrato civil, de contrato mercantil, e vinha se baseando toda a sua argumentação na teoria civilista, quando, na verdade, nós temos sempre tivemos, historicamente, um sistema contratual mercantilista. Então, o problema é exatamente da simetria dos contratos. Eu acho que você sabe muito bem, você trabalhou nessa área específica no direito da concorrência, no CAD, sabe que existe uma assimetria, né? O sistema não é perfeito, existe uma assimetria específica, e eu falo sempre, e já escrevi sobre isso em algumas oportunidades, né? Você não pode colocar na mesma órbita de entendimento e de compreensão e de análise de poderio econômico, né? O exemplo que eu sempre dou são o exemplo da maior cervejaria do mundo, né? Que não vou citar o nome, que ela distribui diretamente o seu produto para a rede de bares, de restaurantes, de botecos, como a gente fala aqui em Recife, daqueles dos autônomos, ou seja, não é uma relação paritária. Você não pode considerar essa uma relação paritária. A relação paritária existe, por exemplo, entre uma montadora de automóveis e uma concessionária de veículos, óbvio, né, que são áreas altamente especializadas. Então, na hora que a própria doutrina, e isso a Cláudia Lima Marques é muito contundente quando diz não misturem contrato de consumo com contrato de empresa, porque aí vai fragilizar, né, a compreensão e o tratamento jurídico dos contratos de consumo. Mas era isso que se colocava. Para certas relações empresariais, interempresariais, em razão da assimetria, alguns chegavam a defender a aplicação de uma teoria em que se aplicaria o Código do Consumidor para essas microempresas, para essas empresas que não tinham mínima capacidade econômica diante de uma relação contratual, digamos assim, perante uma grande empresa, uma mega corporação, uma multinacional, como, por exemplo, uma grande multinacional da carne, que vai também colocar seus produtos em pequenos açougues nas periferias das cidades. Então, essa relação de distribuição, que é muito bem analisada e discutida, por exemplo, pela professora Paula Forgione, deixa à mostra, né, a existência dessa não simetria num sistema que, no Brasil, ele é, historicamente, influenciado pela grande informalidade no mercado. Então, nós temos um mercado muito capilarizado a nível continental, em que, no Brasil, 2/3 das empresas são empresas informais, trabalham como, né, autônomos, ambulantes, feirantes, né, pequenos negócios. Isso agora, com esse levantamento que foi feito para pagar o abono emergencial, ficou muito assim evidenciado, né, a existência de uma rede submersa de pessoas que não eram reconhecidas pelo Estado e que nem CPF tinham para poder exercer um mínimo de cidadania e, se assim, ser reconhecido pelo sistema formal. Então, enquanto o Brasil tiver essa grande massa de informais e de pequenas e microempresas, pequenas empresas familiares, nós não podemos falar jamais, né, que haverá uma simetria contratual. Perfeito, Vanildo. O que também não nos impede de diferenciarmos esses contratos empresariais dos contratos de consumo, em relação aos quais a gente sabe que existe um princípio do equilíbrio, há toda uma flexibilização desses contratos, né? E aqui, quando a gente está lidando com os contratos de regra empresariais, os contratos, mesmo os contratos civis, né, partindo dessa premissa de paridade, não basta qualquer fato imprevisível, não basta qualquer desequilíbrio, né? Ou seja, a gente precisa entrar nesse exame mais detido de quais são as soluções que o ordenamento jurídico nos disponibiliza e, enfim, deixar claro que essa solução de que uma flexibilização excessiva ou tentar trazer muitas vezes soluções do direito do consumidor para o âmbito dos contratos paritários podem ser muito complicadas e disfuncionais, né? Mas eu tenho certeza que a Winnie tem muita coisa para falar também sobre isso, né, Winnie? Diga lá.
quando eu vi esse tema, uma coisa que eu venho pensando há algum tempo sobre como o volume muda a posição, a posição de um determinado contratante. Veja bem, você falou em contrato de consumo. Por que eu quis falar das aéreas? Normalmente, nós temos aqui uma relação de consumo, né? O passageiro é o consumidor e a companhia aérea, o fornecedor de serviço, e via de regra nós temos a hipossuficiência do consumidor. Vejam que isso se dá em uma circunstância normal. Nesse momento da pandemia, a situação se inverteu. Porque vejam que as soluções que foram dadas pelos órgãos de defesa do consumidor e pelos entendimentos é de que, nesse momento, não era o momento de prejudicar a empresa, o consumidor saiu prejudicado. Eu saí prejudicada, você saiu prejudicada, por exemplo, eu estou pagando uma passagem que sei lá se e quando poderei usar, não terminei de pagar. E continuo pagando e não tenho nenhuma perspectiva, porque a companhia aérea só me reembolsará se ela não tiver quebrado, em maio do ano que vem. E isso está de acordo com aqueles 12 meses do pedido. Quer dizer, veja como a situação se inverteu de maneira abrupta aqui, simplesmente porque o volume de consumidores que tinham toda a razão pelo Código de Defesa do Consumidor, porque se eu fosse aplicar de maneira nua e crua o Código de Defesa do Consumidor agora, eu teria todo o direito ao reembolso integral, imediato, porque o meu voo foi cancelado pela companhia aérea. Não decorreu nem de vontade minha e foi antes mesmo das fronteiras serem fechadas na Itália. Quer dizer, veja que situação interessante como a paridade e não paridade ela é relativa. Existem vários tipos de hipossuficiência. Existe a hipossuficiência econômica, a de conhecimento. Então, a gente não pode, a priori, dizer que em determinada relação há ou não uma das partes é hipossuficiente. Exatamente por isso que eu sou tão contrária a soluções, mesmo que se digam provisórias, como desse outro PL, o 1397, que está no Senado, que são genéricas, não levam em consideração nenhum tipo de circunstância especial, e você sabe que eu sou muito fã do Milton Friedman, ele dizia que nada é tão permanente como um programa temporário. Né? Então, a possibilidade disso aqui se tornar alguma coisa que se torne corriqueiro, seja 90 dias, por que não 91? É como na Lei 11.101, que o Ivanildo tanto conhece, aquele prazo improrrogável de jeito nenhum de 180 dias, que sempre é prorrogado. Né? Então, a possibilidade disso acontecer é altíssima. Eu trouxe esse exemplo das companhias aéreas, porque, apesar de normalmente nós termos uma hipossuficiência do consumidor, do trabalhador, nesse momento especial, talvez ela não exista. Por isso que eu acho tão perigoso legislar, e a lei, normalmente, por natureza, ela é genérica, ela é geral, né? A lei, no caso concreto, é a decisão judicial do intérprete aplicador do direito. Então, ao meu entender, com relação aos contratos chamados de não paritários, mesmo que a hipossuficiência se inverta, ela tem realmente que ser decidida casuisticamente. O ideal é que ela não precisasse ir para o judiciário. Eu vi que o exemplo legal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, só que ainda assim está dentro do judiciário. Uma inovação legislativa que aí sim eu entendo que seria boa nesse momento era a criação de mecanismos realmente fora do judiciário. O professor Fabio até deu uma ideia de um documento de declaração arquivado na junta comercial que declarasse a intenção de determinado empresário negociar com seus credores, mas ainda é uma solução muito pequena, porque aí a gente está ainda restrito ao âmbito do empresário regular. Se bem que, novamente, diante de determinados casos concretos, o judiciário tem sido extremamente pródigo em deferir processamento de recuperação judicial de não empresários, né? Às vezes de maneira até irresponsável, porque não leva em consideração o risco que o credor estava disposto a tomar quando negociou com aquela parte. Eu estava negociando com um não empresário, portanto, eu, de boa fé, entendi que ele não estava sujeito a essa tutela específica de recuperação judicial. Então, você mudar a regra no meio do jogo é complicado. Com relação aos contratos que se digam realmente paritários, no caso concreto, eu sou realmente da opinião de que não deveria haver nenhuma alteração legislativa e, ao contrário do Ivanildo, eu entendo que a melhor maneira, quem deve decidir são as próprias partes. Se por exemplo, aquele exemplo genérico, sempre é melhor negociar para continuar o contrato? Não, às vezes não. Assim como às vezes é melhor que a empresa não se recupere. A quebra é sim
uma realidade que deve ser encarada. Eu vejo que alguns colegas querem a recuperação a qualquer custo e a qualquer preço. Eu mesmo sendo advogada de devedor, eu aqui falo, na verdade, como professora. Não foi para isso que se inventou a recuperação judicial, né? E pela taxa de sucesso das recuperações judiciais, nenhum empresário entendeu isso. Se a gente olhar o que acontece, a nossa legislação, ela realmente vem necessitando de reforma, mas eu acho temerário você reformar no meio de um momento, eu diria até de pânico legislativo. Se a gente der uma olhada nas propostas legislativas que existem no Congresso, eu andei dando uma olhada em umas que são absolutamente estapafúrdias, pode vir cheia de boa intenção, mas realmente aquilo que se propõe no momento de pânico, e aí vale para a saúde, vale para o nosso direito, é muito temerário. Então, eu realmente, se for para propor uma solução no regime jurídico, e eu me faço a ressalva que eu também, pela qual acusei todo mundo, eu não tenho certeza, e quem disser que tem certeza está sendo ou desonesto ou irresponsável, é que nós não deveríamos mexer em legislação estrutural agora. Porque nós estamos num momento de extrema incerteza e isso poderia piorar a crise, poderia acabar agravando. A gente vai estar mexendo numa coisa no momento em que a gente não tem nenhum tipo de certeza e com pouquíssimo tempo. Então, mudanças pontuais, mudanças desse projeto 1397 todinho, a única parte que eu achei legal é que estende aos entes, às sociedades não empresárias, a recuperação judicial. Aí sim, com previsão legislativa, não de surpresa e no meio do jogo. A única coisa que eu achei bacana aqui foi isso. O restante, até o próprio mecanismo de negociação preventiva, ele dá um incentivo muito cruel, como eu falei, que é aquele de você, mesmo podendo pagar, se você conseguir comprovar por um mero atestado de um contador que o seu faturamento caiu 30%, que está muito fácil de acontecer, você pode simplesmente parar por uma mera declaração de que vai negociar, de pagar e de cumprir os seus contratos. Eu acho isso temerário. Muito interessante, Winnie. Eu também acho isso muito temerário em vários aspectos. Um argumento que vocês utilizaram que me toca especialmente é a dificuldade que nós temos para soluções padronizadas, homogêneas, para situações que podem ser absolutamente diferentes. Então, isso é um primeiro ponto que eu acho que a gente precisa analisar com muito cuidado. Segundo ponto, o ordenamento jurídico brasileiro já tem uma série de medidas, como onerosidade excessiva, os casos de força maior, que podem, claro, ser utilizados desde que preenchidos os seus respectivos requisitos. E concordo muito quando você diz, Winnie, que eu acho que essa legislação de emergência, ela precisa ser vista com muito cuidado. Essa ideia que nós temos de que muitas vezes a lei é algo mágico, resolve todos os problemas, basta a gente mudar a lei e resolveu. A gente sabe que não é assim. E um processo legislativo de urgência, em que leis são aprovadas no afogadilho, sem muitas vezes a reflexão necessária, com muitos interesses escusos, que às vezes se aproveitam ali daquela janela de oportunidade para serem emplacados, é algo muito complicado. Então, eu também sempre defendi desde o começo que essas soluções teriam que ser pontuais e elas teriam que ser seguras dentro do cenário de certeza que a gente tem, a não ser que a gente tenha uma relativa segurança de que aquilo vai, de fato, levar a um bom resultado, o melhor seria não mexer e deixar o ordenamento jurídico do jeito que está. Né? Mas, gente, olha, já estamos aqui nos encaminhando para o final. A nossa conversa foi extremamente rica. Um grande prazer estar com vocês. Eu queria, então, voltar a palavra aos dois para que a gente pudesse fazer as considerações finais, já agradecendo em nome da comissão organizadora do Congresso pela presença, pela alegria e aqui também já exteriorizando o meu desejo de que, em que parece ter sido muito bom encontrá-los virtualmente, espero que a gente possa nos encontrar pessoalmente o mais rápido possível. Winnie, quer começar com você? Ana, muito obrigada pelo convite, eu adorei a conversa, é sempre bom conversar com você e com o Ivanildo, meu colega de pós-doutorado lá em São Paulo. Muito rico o debate e realmente é um tema que eu tenho acompanhado com grande preocupação, essa de cumprimentos de contratos, porque eu sei o que vem por aí, né? A gente pode, nem sei, né? De novo tendo a certeza que eu não tenho, eu imagino que vem por aí e nós, assim como na sua vez os profissionais de saúde tiveram que atuar sem saber muito em que terreno estavam andando, a gente também vai ter que atuar assim.
E eu levo para o direito uma lição que eu aprendi no hipismo, como eu escrevi nesse artigo que eu mencionei para você. Na dúvida, fique quieto. Então, as soluções agora são muito casuísticas. A regulação, ok, regulação, Banco Central, portarias, coisas pontuais, faz todo sentido, né? DREI, aquelas assembleias virtuais, aquilo faz todo sentido. Mas mudanças estruturais têm que ser muito pensadas. Quanto tempo a gente está pensando no Código Comercial? Várias das coisas que tem aqui, inclusive, já tem lá, que estão sendo maturadas há algum tempo, e aprovar alguma lei, realmente, legislação, ou seja, uma mudança estrutural, alguns conceitos do Código Civil, da Lei 11.101, num momento de tanta incerteza, eu acho que realmente não é a melhor solução para o momento. Com certeza. E já que a professora Winnie tocou nessa questão do hipismo, a professora Winnie não somente ensina muito bem direito comercial, mas também hipismo. Quem tiver curiosidade, assista o Sextou Comercialista com ela, vai ter uma aula sobre isso. Vocês vão ver como é possível ser muito bom em duas áreas totalmente diferentes. Né? Ah, bom, campeão paulista, você deu várias coisas ali, não vamos nem entrar nesse mérito. Foi ótimo, inclusive. Ivanildo, por favor. Bom, foi um prazer muito grande estar aqui papeando e conversando com vocês, discutindo essas questões tão relevantes para uma situação tão drástica, tão fora de controle, né? Eu ouso aqui discordar de Winnie nesse aspecto da questão da mudança legislativa de última hora ou de afogadilho, como você mesmo colocou, Ana, suscetível de uma intervenção dentro do Congresso, como era, né, como a gente sabe que é anteriormente, mas se no país que nós temos um regime legislativo complexo, do ponto de vista da imposição, por exemplo, de medidas provisórias. Quantas e quantas medidas provisórias vieram nesses últimos 3 meses? Todo dia tinha uma medida provisória diferente. Por que e às vezes tarde da noite, né, Ivanildo? As pessoas estavam achando que estavam tranquilas. Não, acabou de sair uma última, né? Todo dia tem uma surpresa, né? Essa das universidades. Todo dia. Então, a questão, por exemplo, em alguns casos, eu achei a primeira versão do projeto da 1397 um horror, né? Eu não tinha como admitir um projeto que dava uma espécie de uma anistia a todo e qualquer devedor que assim se declarasse que tivesse sofrido um prejuízo, uma queda de receita superior a 30%. Não é por aí. Mas são algumas soluções legislativas que o mercado, né, vem apontando, os nossos colegas da área do magistério vêm discutindo, e essas lives são fantásticas para isso, para essa troca de ideias, essa troca de impressões, porque o momento atual, eu acho que sai completamente da curva da normalidade, quer dizer, isso todo mundo vai concordar, né? Eu tenho visto algumas lives e participo com o pessoal do IBDConte, do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, né, com o Simão, né, com o Tartucci, aquela turma toda, né? E eles ainda ficam pensando muito dentro dessa caixa, né, de pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, teoria de imprevisão, força maior. Eu acho que, como disse o Roberto Setúbal, o controlador do Itaú, um meteoro caiu na Terra. Então, a nossa situação é completamente fora, né, de uma normalidade, tanto do ponto de vista político, sanitário, estrutural, como jurídico, né? O fantástico professor que foi consultor-geral da República, o gaúcho Clóvis do Couto Silva, ele falava, tem uma questão de justificativa de mudanças de paradigmas contratuais, ele falava em perturbação da ordem do obrigacional. Nós estamos passando por uma perturbação completa da ordem obrigacional. Então, esses parâmetros eles têm que ser vistos, discutidos e até normalizados, no sentido de uniformizar, né, certos padrões de procedimentos, e essa direção, só quem pode dar é uma norma geral. Eu vou dar só um pequeno exemplo para encerrar essa discussão. Estava outro dia analisando esses casos, um artigo que tem no PL 1397, e também fala, en passant, no 1179,
que é a realização das assembleias virtuais, sejam as assembleias de acionistas, sejam as assembleias de credores. E nós nos deparamos com a seguinte situação: 2 juízes, né, de 2 varas de recuperação e falência de São Paulo, da capital, 2 das maiores autoridades na matéria no Brasil, como nós reconhecemos a primeira e a segunda vara de recuperação e falência do Foro Central de São Paulo, 2 questões basicamente semelhantes: empresas em recuperação judicial, ou seja, a solução seria dada judicialmente. Uma empresa pede ao juiz a suspensão temporária do cumprimento do plano, para que assim promova uma reunião, uma assembleia com seus credores para poder propor um novo plano. O juiz A concede essa suspensão do pagamento do plano e o juiz B não concede, né, com os mesmos argumentos, com argumentos opostos. O juiz A disse: a situação é excepcionalíssima, logo pode ser suspenso o plano sem aprovação ainda da Assembleia. E o juiz B diz: não só com a aprovação da Assembleia que você pode suspender o plano. Ou seja, é uma regra transitória. Uma regra transitória diria: a empresa pode suspender temporariamente o pagamento do plano porque a empresa está em recuperação há 2, 3, 4 anos, uma situação que ela vem sendo monitorada judicialmente. Não vou dizer que é uma situação de oportunismo, a empresa está querendo aproveitar esse momento para suspender o pagamento dos credores. Não é por aí. Então, na hora que se diz que uma norma que permite que por 90 dias uma empresa, é o que estava no projeto original do 1397, uma empresa possa suspender o plano sem prévia autorização dos credores, né, isso vai gerar essas decisões altamente contraditórias entre 2 juízes, que são juízes super preparados, super especialistas na matéria. Então, nós chegamos dentro do judiciário a esse tipo de conflito. Isso não é bom no momento em que as tensões estão cada vez mais se agravando e a gente não tem a mínima perspectiva do momento que vai sair dessa crise. Isso é verdade. Eram as empresas diferentes, é exatamente por isso que é bom o caso concreto. As empresas eram diferentes. Olha aí, né? Os sujeitos sempre serão diferentes. Pois é, daí a necessidade de que essas diferenças sejam levadas em consideração. Vamos marcar o segundo tempo aí para terminar. Vamos ter que marcar. Certamente, né? Nós vamos aproveitar isso aqui. Mas olha, gente, muito obrigada mais uma vez. E para aqueles que nos assistem, continuem nos acompanhando no canal do Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigado. Até a próxima.